Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis. Certinho aí, ó. Logo no início da Bíblia. Gênesis, primeiro, livro de Reis, capítulo 3. Vamos aqui hoje falar de um tema, talvez um pouco desconhecido da tradução para a maioria dos que estão dentro da igreja. Um tema chamado mansidão. Mansidão não significa que a pessoa tem que ser tonta, né? Pesada, corretada. Isso é verdade. Capítulo 3. Mansidão. Para quem não sabe, aí Moisés, né, foi o Epstein mansidão. O homem não era mole, não. Hein? A Bíblia diz que é o mais manso. É o mais manso. O China não era fácil, não. A Bíblia diz que era o mais manso. Imagine aí com mais de 3 milhões de pessoas dentro de botar a ordem da casa. Todos encontraram? Amém. Deus está precisando de ajuda aí. Primeiro livro de Reis, capítulo 3. Uma passagem para alguns aqui bastante conhecida. Versículo, acima do versículo 16, está escrito aqui na minha Bíblia: Salomão julga a causa de 2 mulheres. 16 diz assim: Então vieram 2 mulheres, prostitutas ao rei, e se puseram perante ele, e disse uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós, ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele, e levantou-se à meia-noite, e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me pela manhã para dar de mamar meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e o teu filho morto. Porém esta disse: Não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Uma bagunça, né? Estava lá Salomão, diante de uma situação terrível. Por quê? As 2 mulheres moravam juntas. E a Bíblia relata que elas eram prostitutas, independente se eram ou não. Poderia ser prostituta, poderia ser primas, poderia ser irmãs, poderia ser quem fosse. Mas aqui a Bíblia relata que elas eram prostitutas. E o filho de uma das 2 veio a óbito. Aqui ficou no prejuízo, automaticamente procurou o responsável lá, o próprio rei Salomão, para resolver o seu problema. E chegou lá e narrou o que tinha acontecido. Porém, a que estava com o filho vivo foi totalmente o quê? Oposição a que estava declarando que o filho vivo era dela. Então, a que tinha tido seu filho morto, automaticamente fez a troca das crianças na cama e ficou com ela da outra que estava viva. E Salomão, nessa hora, ficou olhando para as 2 e com certeza pedindo a Deus uma orientação. Pastor, o que tem a ver isso com mansidão? Aqui começa, então, justamente um dos frutos do Espírito Santo,
que já estava sobre a vida do rei Salomão. As pessoas, elas são levadas por muita facilidade pelos seus ouvidos. Principalmente quando alguém chega na frente e traz logo a notícia. Há uma tendência humana, seja essa pessoa evangélica ou não, a dar crédito ao que se está o quê? Ouvindo. Não é verdade? Geralmente quem está na frente leva vantagem. Só que as pessoas esquecem que filho mente, marido mente, esposa mente, os pais mentem, vovó mente. Verdade. E muita gente se encontra prejudicada porque, ao invés de avaliar quem está com a razão, acaba dando ouvido a quem não tem nada a ver com a situação, a quem está totalmente oposto ou avesso à verdade. E olha o que aconteceu aqui. 23. Então disse o rei: esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz: não, o certo morto é teu filho, e o meu filho o viu. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram o quê? Uma espada diante do rei. Bem, na bagunça lá, o que veio na mente de Salomão? Vamos resolver rápido. Todos nós sabemos que a espada é uma arma de guerra, uma arma totalmente o quê? Cortante. E Salomão vem trazendo aqui justamente uma visão rica para aqueles que amam e buscam a Deus. Para não darem crédito a tudo que chega ao seu ouvido de primeira. Sabe por que tem muita gente sofrendo aí no seu casamento? Porque as pessoas têm tendência de ouvir apenas uma parte. Uma coisa interessante. Vai lá o filho marmanjo, barbudo, burro velho de estrada. Desafogar lá os seus problemas na sua mãe. E a mãe, por não ouvir o outro lado, por não ter o dom do Espírito chamado mansidão, que é um dos dons do Espírito Santo, a mansidão, que significa equilíbrio ou domínio próprio, e é algo que todos nós devemos buscar. Se você não tem, o que a mãe faz? Concorda com o marmanjo. Ainda fala assim, ó, se ela está te maltratando, pode vir para a casa da mamãe, porque as portas estão abertas. Por mim, você não tinha nem se casado com essa mulher aí. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Você vê, a gente encontra isso dentro das igrejas evangélicas. Pessoas tendo esse tipo de atitudes, tomando posições ao que chega primeiro ao seu ouvido. Ela não vai na outra parte para perguntar se aquilo que ela ouviu do filho, do neto, do marido, do pai, da mãe, se é verdade ou não. Ela já compra a briga. E é onde tem muita gente arrebentada por comprar briga de derrotado dentro das igrejas evangélicas. Tem muita gente sofrendo na vida 2, na vida familiar, porque dá ouvido a tudo que chega ao seu ouvido, sem primeiro ir lá e dar crédito, sem primeiro ir lá para ver se é verdade. Ah, mas foi o meu netinho. E daí? Seu netinho está mentindo para você. E você, como bobo da corte, vai sofrer por tomar uma posição errada, por dar ouvido a quem não deve. Ah, mas a minha filha, eu gerei, eu carreguei o meu filho. E daí? Se estiver mentindo, está te levando para o buraco, para o abismo. Porque as pessoas estão apanhando dentro das igrejas evangélicas por não ter esse dom chamado mansidão, por não ter esse dom chamado equilíbrio, por não ter esse dom chamado domínio próprio, que é a mesma coisa. Salomão já mandou pegar o quê? A espada. Vamos resolver. Vamos ver quem está falando a verdade. Olha, até dentro da igreja para encontrar
tipo de atitude aqui é raro. Porque as pessoas são levadas pelo que ouvem com a facilidade. Julgam com a facilidade. Condenam com a facilidade, sem ouvir, sem analisar se aquilo que ela ouviu é verdade. Isso acontece dentro do trabalho, isso acontece em qualquer lugar. A pessoa ela foi envenenada, ela mostra que esse fruto do Espírito está longe dela. Equilíbrio, domínio próprio. E tem gente que passa mal por causa disso aí. E tem gente que se torna muito valente aí, porque puxa a sardinha para o lado que lhe interessa. E acaba fazendo injustiça com aqueles que estão corretos. Aí a vida está amarrada, aí ela não entende que a vida dela está amarrada. Salomão, ele está trazendo uma lição aqui de uma lição gigantesca para todos nós. É igual a igreja. Eu nunca vi um vilão chegar aqui para mim, ó, a culpa da desgraça do meu casamento sou eu. Eu nunca ouvi isso. Sou eu o eterno e o pleno culpado por estar levando uma vida. Todo mundo aqui entra na igreja vítima. Todo mundo já vem com histórico de vítima. Eu até hoje estou para encontrar os vilões aí. Eu lembro certa vez, até não está aqui, mas foi um testemunho que ele deu na igreja anterior, o Sérgio e a própria mulher dele, o Sérgio que é hoje do louvor. Eu lembro que a Alessandra chegou e falou: pastor, meu casamento está com um filho por causa disso, e a culpa está toda sobre mim. Eu falei: chama o teu marido aqui. Ele hoje está aí, ele confirma isso, o Flávio, o Zé sabe muito bem. Quando eu chamei para conversar, ele abriu a boca, eu falei: meu irmão, você é o culpado de toda a ruína desse casamento. E eu falei para ele: não estou sendo escudo da tua mulher não, porque se ela fosse a culpada, eu falaria isso aqui. A Alessandra falou assim depois: pastor, eu não sei como o Sérgio me deu um soco no senhor, porque ele nunca viu nele a culpa do nosso fracasso conjugal. Eu sempre era o problema, eu sempre era a dificuldade. E o senhor, na cara dele, que na minha frente, falou que ele era o culpado, era o único responsável da vida errada que estava nos levando. E graças a Deus, ele deve ter saído até cuspindo fogo lá comigo, mas acertou a vida dele. E hoje vivem muito bem na vida deles. Porque se eu tivesse ouvido, de repente, só ele teria, mas ele vendeu o peixinho dele de vítima. Você acha que ele não vendeu o peixe dele de vítima, não? Ele vendeu o peixão dele de vítima. Olhava para ele, olhava para a mulher dele cabeça para baixo, e ele vendeu o peixinho dele. Eu sou inocente da história. Só que quando ele acabou de falar, eu falei que ele era o único, exclusivo, culpado da desgraça que eles estavam vivendo. Eu estou não vendendo eles não, porque esse é um testemunho que eles deram aí, e se tiver que dar de novo, até porque eu já pedi a pessoa para falar que uma vez ela falou, chegou na igreja, foi isso aí, chegou toda arrebentada. Por quê? Se a gente não avaliar os dois lados para tomar uma decisão, podemos estar dando a mão a endemoniados. A derrota que está sobre aquela vida, com certeza passará para a sua. Você pode ter certeza disso aí. Porque eu nunca vi quem deu a mão a endemoniado se está bem na vida. Pelo contrário, acaba comendo do mesmo pão que o que está sofrendo lá está comendo, porque você está sendo injusto. Salomão, numa linguagem aqui chula, uma gíria aqui, é como o pessoal vai dizer, ele foi de saia justa. Mas ele mandou logo pegar o quê? A espada. Vamos resolver isso? Ó. E diz mais aqui, né? 25. E disse o rei: dividi em duas partes o menino que vem, e dai a metade a uma, e a outra metade é a outra. Se o problema é a criança, eles estão querendo ela, então eu vou cortar ela no meio aqui agora. Você acha que Salomão falou isso brincando? Você acha que ele testou? Porque se ninguém
ninguém assumisse ali o seu erro, ele iria mandar cortar. E isso seria justiça aos olhos dele. Com Deus é diferente. Se você não quer acertar a sua vida, você já está cortado e não sabe. A espada já está sobre você de Deus e não sabe a justiça dele. Você vai continuar comendo, passeando, se divertindo, mas a espada dele está sobre você. Você está cortado das bênçãos dele, do reino eterno, se não quiser acertar a vida. Pessoal, muito cuidado com os entes queridos. Mentem muito. O povo tem uma habilidade para mentir gigantesca. E as pessoas acabam sofrendo porque estão dando a mão a pessoas que estão mentindo. Tudo com cara de vítima. Todas com cara de vítima. Você dificilmente vê o vilão da história confessando: eu sou o vilão. Hoje a minha vida está assim porque eu fiz por onde ela chegasse a esse ponto. Até porque na vida 2 tem gente que é mestre em dar golpes. Mestre em tirar o corpo fora. Para que a bomba exploda e a culpa fique naquela lá que é explosiva. Ou naquela que é a santinha, melhor dizendo. Quando a pessoa tem a artimanha de Satanás, ela arma o esquema todo e faz isso, ó. Aí, o que sentiu a pancada vai berrar e vai ser o vilão. Quando, na verdade, quem arrumou todo o fuzuê está lá de vítima. Gente, muito cuidado em dar palpite na vida 2, na vida familiar, aí de quem quer que seja. Você pode estar anulando esse dom, esse fruto do Espírito sobre a sua vida. Mansidão é ser equilibrado. Mansidão é aprender a ouvir as duas partes antes de dar uma decisão. Pastor, vai ter as pessoas que vêm para o Senhor com a vida toda arrebentada. Eu falo, tem imposto na vida dela. Eu rapidinho. Quem já você foi atendido? Tem imposto aí, né? Tem imposto na sua vida. Eu rapidinho já falo, está com imposto. Se a pessoa quiser ficar, vai estar bem. Se a pessoa quiser ir embora, tem que ter soluções. Quando eu ouço o som lá, eu já falo que o imposto está com ela. Ó, tem um imposto aí, ou dentro ou fora, não é isso? Ou tem um imposto aí, Cristiano, está dentro ou está fora. É verdade, eu não estou molhando nisso aí, gente. Por quê? Porque é errado você ouvir só uma parte e concordar com aquela parte. Sem ouvir, não dizem injustiça. O nome disso aí é a ausência dos frutos do Espírito chamado mansidão. E diz mais, né? Quando ele mandou cortar lá, né? Vamos cortar. 26. Mas a mulher cujo filho era vivo, falou ao rei, porque o seu coração, Filipe, enterneceu o seu filho e disse: ah, Senhor meu, dai ao menino vivo, e por modo nenhum, o quê? Uma vez. Porém a outra dizia: nem Deus eu vivo. Seja o quê? Dividido. Vamos dividir antes daí. Mas tem gente assim. Tem gente que está no prejuízo e não quer que a outra se liberte. Ela quer ver a desgraça geral. Você vê? Primeiro, aqui tinha dado já uma volta na que o filho estava vivo, chegou gritando que o filho vivo era dela, que a outra estava mentindo, que a verdadeira estava mentindo. E a que estava falando a verdade, né? Estava numa situação difícil lá, e aí? Quem está falando a verdade? A que estava falando a verdade falou assim: ó, o filho vivo é meu. A que estava mentindo estava falando assim: ó, o filho vivo é meu. Aí ele resolveu passar a espada. Vamos resolver isso logo. Mas a verdadeira falou assim: não é justa, mesmo sendo direito meu, ver essa criança que não tem nada a ver sendo prejudicada. Não dá para ela. Aí a outra: não, mata logo. Nem eu e nem ela. Vamos ficar livres disso aí.
Você vê o coração das pessoas. Num dado momento, que ela queria aquele bem. Num dado momento. Num dado momento. Quando o bem voltou para ela, ela já não quis mais. Você vê, a gente vê muita gente falando mal de sogra, né? Outros geram, são todos eles gente boa. Ou as moras, com todas elas gente boa. É verdade. Mas só mete um porrete na sogra. A sogra não vai na sogra no prédio, a sogra na caverna. A mulher é uma víbora. E vai por aí. E vai por aí. Ela é o declínio do meu casamento, ela é a culpada disso, é a culpada daquilo. Mas, e o genro? E agora? Não tem culpa de nada? Será que são tão inocentes assim? Vocês não veem ninguém falando mal de genro ou de nora. O problema é a... Não estou dizendo que ela não tem culpa. Nem do sogro. Nem do sogro. Nem do sogro fala, que o sogro tudo diz embora. Normalmente a sogra da mulher é do para a mulher é do a sogra. Da mulher? Da mulher normalmente. Mas não é a regra. Não é. Porque acontece o seguinte, a sogra quer que a esposa faça para o filho o mesmo que ela fazia. Não, ainda tem um mais agravante aí, né? Tem uns parcudos aí, você tá parcudo, não é o seu caso não. Mas tem uma mãe, falei parcudo, só tem o seu parcudo aqui agora, tem que ser. Vai fazer um levantamento para você ter um parcudo, os parcudos, só tem um parcudo aqui hoje. Mas tem umas marmães aí, que não lavam a barra da saia da mãe, por nada. E se acham o quê? Vítima. A casa da mamãe está na boa. Vou deixar tudo frouxo, irmão. Me ajuda aí, ó. Se leva o teu caso, você para mim é uma banana podre, irmão. O homem que fala isso, que a casa da mamãe que era boa, me ajuda aí. Para mim, esse camarada é uma banana podre. É o cúmulo da frouxidão. É verdade. Você vê que um camarada desse não conseguiu largar a barra da saia da sua própria mãe. Não conseguiu. Por isso, tão inferno na vida dele. Tudo é a mamãe. Qualquer coisa de barriga, eu vou para casa e vai morrer aí. Nós vamos se defendendo. O problema é no homem que é muito ligado com a mãe e na mulher que é muito ligada com a mãe. Os outros se defendendo. Estão falando que estão falando aqui que os outros estão falando aqui que pau que bate em Chico bate Francisco, não é isso? Então, pau que bate em Chico bate Francisco. Vendo que vem da cara está lá. Né? Mas geralmente quem sofre mais são as mulheres na vida deles. Por causa da omissão e da covardia dos homens, por faltarem equilíbrio, por não terem domínio próprio. Mas isso também a mulher está livre disso não. As mulheres também não livres disso. Olha o que diz mais aqui. 27. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o quê? Porque esta é... Então, gente, palavra de rei, para quem não sabe, não volta atrás. Ele tinha mandado jogar a espada. E aqui, Salomão deu uma colher de chá. Porque foi identificado a verdade. Geralmente, se o rei era justo ou não, o que saía da boca dele já era. A gente tem esse exemplo lá do profeta Daniel. Armaram uma cilada para ele, mas o rei não tinha dado a palavra. O rei que já fui lá, Daniel deu a palavra. Eles me enganaram, mas já era. Você vê que aqui teve uma ressalva. A verdade, ela foi manifestada. No mais, a criança não pode dar para essa mulher que é a mamãe. E diz aqui, ó, e todo Israel ouviu a sentença
que deram ao rei e pediu ao rei, porque viram que havia nele o que, gente? A sabedoria de Deus para fazer o quê? Então, o fruto do Espírito chamado mansidão, que está lá em Gálatas 5, 22 em diante, vem falando dos frutos do Espírito, você vê que a mansidão é o carro-chefe para que haja sabedoria na vida do homem de Deus e da mulher de Deus. O carro-chefe para que a sabedoria exista na sua vida, se você quer ser uma pessoa sábia, então você tem que buscar o equilíbrio. O que é isso? A justiça de Deus. Você, antes de tomar uma posição, você tem que averiguar para que saia da sua boca palavras que venham edificar e jamais palavras que venham derrubar, destruir. Porque o fato está meio frio, não está não, gente? Está frio? Diminui, não desliga não, diminui não, vem mesmo. Desligar daqui a pouco você pega fogo aqui dentro. Porque é muito quente essa igreja. Então, o domínio próprio, o equilíbrio e mansidão, que é a mesma coisa, deve existir dentro daqueles que amam a Deus. Se você é uma pessoa estabanada, uma pessoa que tudo que ouve, sai falando, que sai dando ouvido a todos que chegam a ti de primeira, vou te dar uma direção. Peça a Deus aí esse dom. Está te faltando aí. Se você, como diz aí fora, Maria vai para as outras, antigamente ainda tem intenção, mas fora, existe a frase ainda, fulano é Maria vai para as outras, cuidado. Você está promovendo injustiça. E esse fruto do Espírito está ausente da sua vida. Então você quer ser uma pessoa sábia, busque o equilíbrio de Deus. Busque a mansidão. Busque o domínio próprio. A palavra tem que ser bem a que fala mais forte o domínio próprio. Você jamais será levado por conversa fiada ou conversa morta. Por que muitas mulheres sofrem na vida hoje? Porque o homem já tem o homem sem Deus, vamos dizer, né? Vamos falar do homem sem Deus agora, os homens vão ficar furiosos comigo. Estou sendo atacado à direita e à esquerda aqui. Por quê? Porque os homens sem Deus têm uma habilidade de engano muito grande nos seus lábios. O homem sem Deus tem uma habilidade de engano muito grande. E a mulher, por sua vida, acaba visitando. E se o cara for vigarista, pilantra, sai de baixo. Elas acabam sofrendo. E os bonitinhos sempre com ar de vítima. Mas encheram o ouvido dela lá de conversa fiada, de promessa, e passa o tempo e não se vê nada, por isso tem esse problema. Não estou inventando a mulherada não, mas tem homem aí que só Deus. Eu tenho um sobrinho, graças a Deus está convertido, mas com 16 anos, o cara era maior picareta. Picareta. E conseguia fazer com que todo mundo ficasse do lado dele. Que só o prejudicado ficava sozinho. Que artimanha é esse meu sobrinho na época, com 16 anos? Graças a Deus está convertido hoje. Mas arrastava todo mundo para ficar do lado dele. Ele tinha essa vida, tinha um demônio dentro dele. Ele tinha a arte da malícia, a arte do engano. E os prejudicados se tornavam-se vítimas. Você vê que a pessoa realmente ela não tem esse dom do Espírito, ela acaba sentenciando a vítima e aliviando o réu. Então, pense 1000 vezes antes de dar um palpite, principalmente sobre a vida deles, sobre a vida dele. Amém? Amém. Vamos falar com Deus? Amém. Vamos